Eu quero falar o que Deus ministrou comigo poderosamente nesse dia e falar com vocês uma coisa. A gente vai falar sobre um homem que é visto como o herói do povo judeu. Esse homem é como Jesus para nós cristãos. Ele é o maior herói do povo judeu. Ele é o mais falado, é o mais pregado no meio judeu até hoje. Ele é o cara que viveu em meio a um palácio de ouro, com tudo ao seu redor, e depois passou no deserto. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Moisés. Esse homem é visto como o maior profeta do povo judeu. Quem sabia disso? É a maior autoridade do povo judeu, é Moisés. E a gente vai falar sobre um trecho dele, mas de uma forma nova, sobre um novo ano. Êxodo, capítulo 3, quem puder abrir comigo. Êxodo, capítulo 3, o Leandro vai colocar ali também. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. A gente vai passar 80 anos. Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro, foragido. Quem não sabia, Moisés era um assassino. Ele tinha matado um soldado egípcio. Ele estava foragido do Egito. Foi desertado, foi julgado pelo seu próprio povo e ficou 40 anos no deserto sendo tratado. Mas Deus não se esquece de seus, amém? Fala para o seu irmão do lado, não importa o que você fez, não importa o que você passou, Deus não esquece de seus. Isso é para quebrar e dar glória. Cadê os irmãos pentecostais? Pelo amor de Deus. É eu que estou sem voz, não é você não. Então, querido, esse homem passou por tudo isso. E a gente vai ler um trecho aqui. Esse é o capítulo 3, versículo 2, lê comigo aí. Ali, o anjo apareceu. O anjo apareceu, o anjo do Senhor. Sempre que você lê no Velho Testamento o anjo do Senhor, os teólogos dizem que era uma aparição de Jesus. Sabia disso? Era uma aparição de Jesus no formato de anjo. E eu achei interessante essa colocação dos teólogos. Então, ali o anjo do Senhor, ou por assim dizer, Jesus, apareceu a ele numa chama no meio de um espinheiro ou no meio de uma sarça. Adivinha comigo, no meio do deserto tem o que, gente? Sarça. Tem espinheiro. Não tem árvore com fruto. Porque é um deserto. Sim ou não? Quem está comigo diz amém? Quem está comigo diz glória? A Deus. Só três glória. Tá? Quem diz glória? A Deus. Aleluia. Vamos lá. Então, querido, era algo comum ter espinheiro, ter sarça no deserto. E o Moisés, durante 40 anos, cuidando das ovelhas, do seu sogro Jetro, ele passava por esse deserto várias e várias vezes aqui longe. Mas, dessa vez, fala comigo, dessa vez, o anjo do Senhor apareceu. Eu quero te dizer que Jesus vai aparecer para você. A palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias. Mas existem às vezes manifestações sobrenaturais no nosso meio que a gente praticamente vê Jesus ou experiencia Jesus de uma forma diferente, sim ou não? E por vezes nós estamos com Jesus, mas não damos a honra devida a Jesus. Eu estava com uma pessoa e eu li lá, Jesus está conosco todos os dias. Eu falei, Jesus, eu estou aqui todo dia, às vezes eu não te dou a atenção devida. Às vezes eu não deixo você aparecer. Às vezes eu não te dou destaque no meu dia, às vezes eu não te dou destaque nos meus negócios, às vezes eu não te dou destaque na minha família. E a gente botou uma hora para lá em casa, fazer devocional todos os dias. E pela misericórdia de Deus, ontem quem lembrou do devocional foi a Alice. Glória a Deus por isso, amém? A gente estava esquecendo, a Alice falou, papai, a Bíblia, vamos lá. Aí eu, glória a Deus, está funcionando. Porque, querido, eu quero te dizer uma coisa, posso falar? Filhos, a gente não tem que preparar só para a vida, tem que preparar para o altar. Sabe qual é o erro de muitas vezes nós pais? Nós estamos preparando o filho para a vida e esquecendo de preparar para o altar. E preparar para o altar é ensinar eles a orar, ensinar a cantar, ensinar a ler a Bíblia. Aí eles precisam ver isso, irmãos.
Não basta eu só vir aqui e cantar e pregar e você me ver, ela tem que ver na casa também. Tem que ver eu aqui em casa, tem que ver ele está ali, está orando por ela, orando juntos, porque senão ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que jamais se desvie. E se eu não fizer isso na minha casa, não adianta eu vir para todos os cultos domingo. Por isso que muitos filhos hoje se afastam, porque não viram os pais, já viram os pais na igreja, mas em casa não tinha a mesma busca. E eu aprendi isso, eu falei, Thalita, vamos fazer relacional, e a gente possa agora. E sempre tem um montão de coisas, a gente fala, não, vamos orar, hoje é pela manhã, às vezes fazemos à noite. E vamos fazer um compromisso, quem que às vezes faz um compromisso emocional todos os dias? Querido, vai ter que ficar fazendo notar, você tem que se comprometer a fazer, até se tornar um hábito. E vamos fazer um desafio de postar no grupo da igreja, toda hora quem quiser devocional, postar no grupo. Postar no grupo. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Então vamos levantar o altar para Deus na nossa casa, para os nossos filhos dele, para todo mundo ver que Deus é importante. E ele está conosco aqui, querido. Muitas vezes estamos na casa dos nossos pais, estamos na casa do nosso marido e esposo, dos nossos filhos, mas nós não damos honra devida à presença deles. A gente está no celular, a gente está trabalhando, a gente está fazendo outras coisas, está na mesma casa, mas parece que está separado. E Jesus está conosco todos os dias, mas às vezes nós esquecemos que Ele está. Então, querido, um anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio do espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não. Quantas vezes a tua vida parece que está aos cacos, parece que é o fim, mas você continua de pé. Porque, querido, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, é por nós, está conosco. Então você pode me ver pegando chama, mas eu não vou me consumir. Essas chamas são para te proteger, são para queimar as impurezas e purificar a sua vida, te levar para a Pode passar o versículo? Então, pessoa, que coisa? Valeu, que coisa? Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para que ele entenda. Era comum o espinheiro pegar fogo, porque estava nu. Então era muito comum a sarça pegar fogo. Era muito comum o espinheiro pegar fogo. Mas o que chamou a atenção, porque em outra versão está aqui coisa extraordinária. Moisés chegou que ele via todo dia a sarça pegar fogo, ele via todo dia alguma coisa pegando fogo na cidade no deserto. Mas nessa hora, a sarça estava pegando fogo, mas não se consumiu. Vou chegar mais perto para ver. Fala para o seu irmão, chega mais perto de Jesus. Chega mais perto para Jesus. Ele vai aparecer para você essa semana, ele vai aparecer hoje para você, mas você tem que chegar mais perto. E ele aparece no seu dia a dia, é no louvor, é numa palavra, é no WhatsApp, é no Instagram, de alguma forma ele vai aparecer, mas se você não chegar mais perto, você não vai ouvir a voz dele. Se você não chegar mais perto, você não vai entender o que ele tem para te dizer. E adivinha comigo, Deus já estava com Moisés desde o ventre da sua mãe, sim ou não? Sim. Deus cuidou de Moisés na época do palácio também? Mas no palácio tinha muita distração. Deus não tem requisitos para aparecer no endereço certo, para aparecer no palácio ou no deserto, não, querido. Mas às vezes no palácio você tem muita distração. É muita mármore, é muito ouro, é muito servo, é para lá e para cá, é picanha para lá, é fraldinha, é tudo ali. Você tem tanta coisa que você não consegue, mas às vezes Deus tem que te levar para o deserto. Vai tirar toda a distração, todas as vozes contrárias, todo e qualquer coisa para você só olhar para ele e falar: opa, está vendo agora aqui? Deus está falando com alguém? Fala para o seu irmão, ele só quer chamar a tua atenção. Então chega para perto, fala para ela, chega para perto. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando, o quê? Quem vai chegar mais perto de Jesus? Quem a partir dessa semana vai chegar mais perto de Jesus? Vai buscar mais a face de Deus. Ele viu, mas basta ver, tem que chegar mais perto para ouvir. Oh, aleluia! Muitas vezes você está vendo Jesus se manifestar no seu dia a dia, mas você não chega mais perto, por isso que ele não fala. Porque quando Moisés chegou mais perto, ele viu que chegou o cara para ver melhor, ele o
chamou. Do meio do espinheiro, do meio de um WhatsApp, do meio de uma ligação, do meio do Instagram, no meio do Facebook, no meio do seu trabalho, no meio de um amigo, no meio de um vizinho, e disse: Moisés, Moisés, Leandro, Leandro, Daniel, Daniel, Diana, Diana, Cristina, Cristina, estou aqui. Respondeu Moisés. Pode passar você. Deus disse: pare e tire as. Vamos contextualizar aqui, sandália, gente. Nesse tempo, hoje todo mundo tem Havaiana. Quem tem Havaiana? Havaiana é a ostentação. Quem é da antiga sabe. Para que chute. O amarrado, um monte de coisa que é mexer, no dedo, até foto pra caramba. Agora estão rindo pela graça de Deus. Aleluia! Quem é que não tem nesse tempo, tem, mas naquele tempo, gente. Soldado de sandália tem era nobre. Sabia disso? Escravos andavam de Moisés foi criado aonde? Então ele tinha. Aí Deus fala para ele: tira as suas, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Mas para quê? Então uma coisa, quando Deus fala para tirar a sua sandália, quem é rei aqui sou eu. Sai do salto. Aleluia! Eu sei, mulher, vocês ficam ali maravilhosos, como pode sair. Levanta assim, já era. Se for levar ali, quando você bota o salto, já se sente mais poderosa, sim ou não? Sim. A sandália é sempre como se fosse o salto de Moisés. Ele leva, tira a sandália. Quem mora aqui sou eu. Quem é o rei da sua vida sou eu. O dono da sua agenda sou eu. Quem faz seu caminho agora vai ser eu. Você não vai andar por onde você quiser, você não vai ser da mesma forma que você falava. Tire as sandálias, ou seja, negue você mesmo, começa a obedecer agora. Porque eu vou te falar, você precisa se humilhar. Porque eu vou te falar, você precisa negar a si mesmo. Quem vai tirar as sandálias a partir de hoje? Quem vai tirar o salto alto e falar: Deus, é você que manda aqui na minha vida. Deus, eu vou chegar mais perto e vou tirar as sandálias. Porque eu não sou o cara, eu não sou a mulher, eu não sou nada sem você. Tire as sandálias. Fala para o seu lado. Tira essas sandálias, irmão. Tira. Rei é ele é o rei dos reis. E Deus continuou, pode passar. E vamos parar aqui. Eu sou o Deus dos seus. O Deus de. E o Deus de. E aí Moisés pediu o rosto e ficou com medo de orar para Deus. Para nesse versículo aqui. Primeira coisa que eu quero dizer é que esse encontro com Deus mudou paradigma. A gente olhando no micro, a gente vê Moisés, mas olhando no macro, a gente vê uma fase de transição. Deus quer falar com alguém aqui, que Deus vai aparecer para você e vai começar um marco na tua história de paradigma na sua vida, de uma transição de um novo você. Porque agora Moisés, que era lá em dos príncipes, agora estava como pastor de ovelhas, ele estava sendo marcado ali para ser o libertador de um povo. E por que Deus escolheu Moisés? Se tinha milhões de hebreus lá no Egito que poderiam ter sido escolhidos por Deus, por que Deus escolheu um cara que foi criado no meio do Egito, que aprendeu sobre os deuses, mas tinha uma mãe e uma irmã que ensinava sobre ele, sobre o Deus de Israel? Por que Deus escolheu Moisés, que matou um homem que estava foragido, que tinha um passado errado e ruim? Por que ele e tantas outras pessoas? Primeiro, para libertar, você precisa ser livre. Como é que Deus vai chamar um escravo para libertar um escravo? Deixa Deus te libertar essa noite. Aleluia! Porque Ele quer que você liberte os cativos lá fora também. E nessa hora, querido, eu quero te falar que foi uma mudança de paradigma total da vida de Moisés esse encontro. A sarça já pegava fogo e Deus falou com ele. E aquilo ali ia mudar o sistema socioeconômico, político de Egito, de toda uma nação. Porque Egito sobrevivia também com base na escravidão do povo hebreu. Mas agora está se levantando o libertador. Porque Deus falou: Moisés, eu vou te usar. O que eu quero dizer com isso, igreja? Olha para mim, fala comigo. Glória a Deus. Está muito fraco. Glória a Deus. Entenda uma coisa.
Deus vai mudar o paradigma da família de alguém aqui. Quando você chegar mais perto de Deus, ouvir a voz dele, tirar essa ansiedade e falar: Deus, é você que manda agora. O que tem que fazer na minha casa, na minha família? Deus vai mudar o paradigma. Porque mudou o paradigma de Egito, mudou o paradigma de Israel, porque agora o povo de escravo passou para livre. Porque um homem atendeu o chamado, uma mulher aqui vai atender o chamado, e a sua família, a sua história, os seus filhos, o seu casamento, os seus familiares, os seus parentes vão mudar, porque você chegou mais perto de Jesus. Porque você tirou essa lá do seu pé e falou: Jesus, não vai ser mais do jeito que eu quero dar, vai ser do jeito que você mandar. Porque foi isso que Moisés aceitou e falou: eu vou mudar o paradigma, eu vou aceitar. Alguém aqui essa noite, um homem ou uma mulher de Deus, vai mudar paradigmas aqui? Mudança de paradigma é o que muda tudo. E foi isso que aconteceu. O Marco e Moisés vai ser o Marco na vida de alguém aqui. Pelo menos 3 pessoas vai ser o Marco aqui, em nome de Jesus. Ele me deu o seguinte: quando a internet veio, mudou o paradigma da humanidade, sim ou não? Todo mundo agora fica com o dedinho de celular, o celular mudou o paradigma, sim ou não? Sim. A inteligência artificial está mudando o paradigma da sociedade, sim ou não? Sim. Como um homem ou mulher de Deus se levanta para obedecer, eu quero uma mudança de paradigma. Você vê as coisas de um jeito, mas vai ver totalmente diferente. Você vivia de um jeito, vai viver de uma forma diferente. As pessoas só vão falar: cara, a gente tem que mudar porque está mudando. Faraó teve que mudar porque Moisés mudou. Faraó teve que mudar porque Moisés se posicionou. Quem vai se posicionar? Querido, Moisés passou 40 anos no deserto, um trabalho comum, e você tem o seu trabalho comum, você vai sair daqui depois do culto e vai trabalhar. E Jesus apareceu no meio do trabalho de Moisés. Ele sai no meio do seu salão, no meio do seu trabalho, no meio da sua escola, no meio do seu fábrica, no meio de onde você trabalha. Deus vai aparecer para você. Querido, cada tarefa que Moisés fazia, Deus estava removendo o orgulho do palácio. Cada hora que ele estava removendo, Deus estava preparando Moisés. Que ele quer que cada fase da sua vida, Deus está preparando você para algo novo. Você pode achar que não faz sentido mais básico e tal, mas você precisa se livrar das sandálias velhas. Quem vai se livrar das sandálias? Agora, vamos aqui a um passo importante. Quando Moisés viu, chegou mais perto, tirou as sandálias, e Deus falou com ele, porque ele chegou mais perto. Ele falou: Moisés, tira as sandálias do seu pé, que eu falo contigo, eu estou aqui. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Sou o Deus de e Deus de. Esse aqui que vai me estar. Deus de. Querido, é interessante isso. 3 nomes. Mas o terceiro nome vai mudar a sua vida hoje. Então é o seguinte: nós temos um Deus que não se envergonha do seu nome. Não se envergonha do seu nome, minha, Tia, Cristina, Mirinha, Elisângela, Dinho, percebe? E Deus tinha tudo para se envergonhar. E só Ele e nós sabemos o que nós fizemos. Quantas vezes vacilamos, quantas vezes erramos. E é interessante porque os 2 primeiros você até entende, né? Deus de Abraão é conhecido como o pai da. É aquele que orou, acreditou na promessa, e o ventre da Sara que estava morto gerou o Isaac. Isaac era o filho da promessa, tu também tem Isaac. Era o príncipe, era o filho, nasceu, era o milagre que Deus prometeu. Cara, tá lindo. Abraão, Isaac. Mas aí vem Jacó. O trapaceiro, manipulador, enganador. O cara que enganou o pai, que nasceu grudado na perna de Esaú, já brigando com o irmão, que tinha inveja do irmão, que botou pelo de para enganar o pai cego, para ganhar a bênção dele, que comprou a primogenitura do irmão. Ele enganou o pai, enganou o irmão, fugiu da própria casa. Era o tipo de homem que a religião excluiria. Mas Deus
não removeu o nome dele. Sabe o que é mais louco? Deus destacou o nome dele. Sabe por que, querido? Deus não remove o nome dele da aliança. E se ele tem uma aliança contigo, ele vai contigo até o fim. Apesar das nossas falhas. A religião pode cancelar as pessoas. Você caiu, você pecou, você falou errado, caiu no adultério, usou droga, se afastou, acabou para você. Acabou a sua história com Deus. Não tem como. Isso que Satanás vai fazer. Mas nós temos um Deus que redige histórias. Porque Deus não é apenas o Deus de Abraão, não é apenas o Deus de Isaac, não é apenas o Deus dos fortes, dos santos, dos organizados e dos perfeitinhos. Ele também é Deus de gente ferida, de gente falha, de gente enganadora. Tem gente que acredita que Deus me tolera, mas eu não acredito que Deus pode me usar, porque eu já errei demais. Pastor, eu já cometi pecados que são imperdoáveis. Você acha que o teu passado te anulou, sua falha te desqualificou, sua crise te destruiu, seu propósito acabou? Mas Deus manda te dizer ainda assim: eu ainda assino história, meu nome em histórias imperfeitas. Eu não esqueço do seu nome e eu não me envergonho. Deus não removeu Jacó da assinatura porque a graça é maior do que o caos. Porque aonde abundou o pecado, cadê os Jacós aqui essa noite? Graças a Deus, querido. O Deus é o Deus de Jacó, né? É o Deus de Abraão, de Isaac, mas é o Deus de Renan também. E só Deus sabe por quê. Graças a Deus, né? Que é o Deus de Abraão, de Isaac, mas é o Deus de Renan também. É o Deus da Diana também, é o Deus do Dinho, é o Deus da Nadinha, é o Deus da Chile. E como ele ia falar, Deus, tudo bem, falou de Abraão, falou de Isaac, mas da Chile. Falou de Abraão, falou de Isaac, mas do Juanito, mas do Daniel, da Renatinha. Não tinha um nome melhor, não. Meu Deus! E por que ele se importa? Pergunta para mim, e daí? Porque, querido, a inclusão de Jacó é para mostrar o amor de Deus. Que ele abre a porta, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. Ele está dizendo que ele tem um lugar no seu coração para os imperfeitos. Ele tem um lugar para você aqui essa noite. Ele não se esquece de seus filhos, cântanos de Jacó. Meus irmãos, há um escândalo nesse nome, que a igreja, a religiosidade, não a igreja, a religiosidade quer esconder. A gente quer manter as aparências, a gente quer botar aquele debaixo do braço e fingir que é o Santa Rona, Santa Rona, mas só Deus sabe o que a gente faz. Entenda uma coisa, querido, o nome de Jacó significa trapaceiro, vigarista, o mestre da manipulação. Jacó era a ovelha negra da sua família, uma verdadeira desgraça para a dinastia sagrada. Ele não era um erro isolado, ele vinha de uma linhagem de enganadores. A sua mãe também era trapaceira. O seu tio Labão era trapaceiro e usou também de trabalhar por ele. Ele carregava uma maldição geracional. Eu, de repente, não escolheria Jacó. E você também não. Jacó, de repente, não poderia cantar na coral Mulheres da Fé. Nem com homens da fé. Jacó, de repente, não poderia pregar nas igrejas. Jacó, de repente, não poderia nem servir como voluntário. Né? Sabe por quê? Ele era manipulador, vigarista e enganador. E a religiosidade exclui essas pessoas. E Deus faz questão de destacar: eu sou Deus de Jacó, porque eu posso ser seu Deus também. E Moisés, e o dilema da desqualificação, porque Moisés vai falar: quem sou eu? Eu sou um homem de lábios pisados, eu não vou saber falar. E querido, mas antes de Moisés falar isso, ele falou: eu sou Deus de Jacó. E Moisés ficou falando, e é interessante que eu fico imaginando como Moisés ficou falando com Deus. Mas eu sou um homem de lábios pisados, porque todo mundo fala que era gato, ele fala que era um homem de lábios pisados. Então imagina Jesus aparecendo para ele e falou: ó,
Você vai ser usado para libertar o povo. Você vai falar com o faraó. Ele fala, mas como que eu vou falar? Eu sou mas Deus é o Deus de Jacó. Aleluia! Deus é o Deus de pessoas perfeitas. Deus não esquece dos seus. A gagueira de Moisés não desqualifica ele. Eu quero dizer, a não ser que você tenha, que você acha que Deus não pode te usar por causa de uma falha ou de um peso que você tem na sua história, no seu físico ou no seu corpo, eu não sei o que é. E você está falando, eu não posso. Mas Deus quer usar você do mesmo jeito. Porque Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. As coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu logo ele, um assassino foragido, gago, para se apresentar diante do maior rei daquela época. Deus pode usar o mundo do Estado. Aleluia! Ele, quantas vezes, quando Deus te escolheu, quando Ele te escolheu, a gente duvidou. E falou, Deus, eu deve ter escolhido errado. Quem sou eu para servir? Né, Edmilson? Está doido? Sou todo errado. Aí vem aquele amor de Deus, falando, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. A unção não é para quem é forte, é para quem depende da misericórdia. Porque a misericórdia é o motivo de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Porque se fosse a justiça de Deus, ele não estaria aqui em pé, nem você. Mas Cristo em nós, a esperança da glória, porque Ele se fez a justiça de Deus, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E sabe o que é mais louco, pessoal? Fala comigo, o quê? Vamos falar mais alto, por quê, pastor? Fala. Senão não fala, só está falando. Vamos lá. Posso falar? Boa. Ele falou para Deus de? Abraão estava aqui. Deus de? E Deus de? Só que adivinha, Deus não tinha mudado o nome de Jacó? Jacó passou uma noite inteira lutando contra quem? O anjo do Senhor, que pode ser Jesus ali, como o estômago diz, a noite inteira. E ele falou, tem que chegar, me dá a minha, você vai depois, me dá a minha. Ou então, cara, preciso de uma dessa, não vou desistir, sem ela eu não vou. E ele ficou lutando a noite toda, e Deus concedeu a bênção dele, e falou, tocou na costa dele, que ele ficou irmão, desde aquele dia, e Deus falou para ele, a partir de agora seu nome será Israel. Seu nome será? Não, mais alto, seu nome será? Mas ele fala o quê? Doideira, né? Pô, Deus, a parte boa de Jacó. Você mudou a história dele e chamou de Israel. Mas quando você vai falar com Moisés, depois de 400 anos, você faz destaque ao nome de Jacó. Que lembra a história das falhas dele, que lembra os pecados dele, que lembra de tudo que ele fez de alguma forma errada. Israel era a melhor parte de Jacó, igreja. Jacó era a pior parte de Israel. Mas Deus chamou Jacó. E não se envergonhou do homem quando ele ainda lutava com Deus na sua pior versão. Deus não ignora o seu lado pecador, o seu lado vigarista, para amar só o seu lado bom. Ele é o Deus de ambos. Ele é o Deus quando você está fraco, quando você está fraco. E Ele é o mesmo Deus quando você está forte. Ele é o mesmo Deus que te ama quando você errou e quando você está andando certinho. Ele não desiste de você. Ele é o Deus de Jacó, de Israel. Ele é o Deus do bonito na sua pior versão e Deus do bonito na sua melhor versão. Ele não esquece de seus queridos. Deus está com alguém aqui essa noite. E terminando, Deus tem o poder sobre o seu pior dia e sobre o seu melhor dia. Ele te chama de Israel, mas não te abandona quando você
mas não te abandona ainda quando você se sente como Jacó, um trapaceiro, um vigarista, um hipócrita. Ele não espera que você seja perfeito e perfeita para ser o seu Deus. Ele assume o controle no meio do caos do triunfo simultaneamente. Cadê o Jacó aqui essa noite? Deus estava falando para Moisés: Moisés, eu sei da sua pior versão. Eu sei que você matou um homem. Eu sei que você estava foragido. Eu sei que você está aqui escondido. Mas eu não esqueço de Deus. Eu apareci aqui para te lembrar que eu tenho um propósito na sua vida. Eu estou aqui para te lembrar que eu quero mudar um paradigma a partir de hoje. Eu estou aqui para te lembrar que eu quero mudar a tua história. E que eu sou o Deus de Jacó também. Assim como eu sou o seu Deus. Queridos, Ele é o Deus de pessoas que cometeram erros terríveis, de pessoas que já estiveram atrás das grades, de mulheres que carregaram a dor do aborto, o peso dos filhos fora do casamento, homens que viram seus negócios falirem, que não têm diploma, aqueles que lutam como vícios como drogas, seja da rua ou da farmácia, todos que a religião dos perfeitos rejeitou e disse que nunca mais seriam nada. Ele falou: eu continuo sendo Deus de Jacó. Aleluia! Soberano, aleluia! Pare de tentar se ajustar aos que se acham santos demais. Querido, dê um louvor a Deus pela sua graça, pelo seu favor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Cadê o Jacó aqui nessa noite? Ainda bem que Ele é o Deus de Jacó, querido, porque senão eu e você não teríamos acesso a Ele. Ainda bem que Jesus se entregou por nossos pecados. Ele é o seu Deus também. Querido, a mão do Senhor está sobre você, não para te julgar, mas para te equipar, para te dar direção, para te dar um destino. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas através de você. Ele vai mudar paradigmas, em nome de Jesus. E Deus faz questão de falar que Ele é o Deus de Jacó, quando poderia ter falado: eu sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Abraão e o Deus de Israel. Mas Ele falou: eu sou o Deus de Jacó. Deus, eu não sei você, mas eu quero te lembrar que essa noite vamos terminar a mensagem aqui, que Ele não se esquece de você. Ele vem de você, assim como Moisés, que achava que era incapaz, ou que fala: Deus, eu já cometi vigarices, já cometi erros, eu não presto, eu não sigo, não dá mais. Ele fala: o seu Deus, Isaac, de Abraão e Jacó. Aleluia! Ele é o Deus da nossa pior versão, e Ele é o mesmo Deus da nossa pior versão. Ele continua nos amando, nos chamando para Ele.